A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil, de Minas Gerais e do mundo. Eu te convido para seguir o canal do Sempre um Papo aqui no YouTube, se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Te convido também para seguir no Twitter e em nosso site é atualizado diariamente com a nossa programação. Hoje a gente tem a alegria de receber o escritor mineiro Pedro Calil. Bem-vindo ao Sempre um Papo. É uma alegria e uma honra para a gente ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, a felicidade de participar desse projeto que existe já há um bocado de anos, né? Que eu tive a sorte de poder entrar em contato diversas vezes, de estar presente, de acompanhar falas e conversas que foram muito importantes. A gente às vezes pede aqui o escritor que veio participar do Sempre um Papo para trazer alguma memória que tenha do programa, de presencial, ou mesmo online, né? Que a gente, desde a pandemia, a gente tem feito bastante eventos aqui como este, online. Você tem alguma memória de algum escritor que você tenha ido ver com a gente, o Sempre um Papo, nesses 37 anos de projeto? Eu lembro do Saramago no Palácio das Artes. Ah, esse é histórico. Eu era bem jovem ainda, né? Mas a verdade é que eu lembro disso com uma felicidade, porque parecia um grande movimento, né? Uma coisa que às vezes é rara, assim, né? Que a gente se encontre num grande evento literário, de fato, né? De um encontro, de querer ouvir alguém, de querer estar presente, de alguém que era super importante, né? E que, querendo ou não, foi uma super referência, eu acho que para uma geração de pessoas que estavam começando a ler na minha época, ao menos, né? Assim, então tinha também muito jovem presente, né? Para ver o Saramago, assim. Então é uma coisa que eu lembro com muita força sempre. É muito legal. Nesse evento, o Afonso sempre recorda que quando ele entrou no palco, ele olhou para o Afonso assim, sentindo as pessoas aclamando, batendo palma, né? Ele falou: Afonso, é a primeira vez que eu sinto o vento das palmas, de tão forte que estava. Muito legal. Obrigada pela sua lembrança. E a gente tem feito esse recorte para trazer essas memórias desses quase 40 anos de projeto, né? Antes de a gente começar a nossa conversa, eu vou ler aqui um pouquinho sobre o Pedro Calil. Ele é doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, além de escritor, professor e pesquisador da relação entre literatura e outras artes e entre literatura e ética. Publicou os livros O Menino que Queria Virar Vento, pela Aletria, em 2012, Charlotte Peixe Borboleta, pela Relicário, em 2016, O Ano da Fumaça, pela Urutau, em 2020, autoria Roland Barthes e Carrier do Cinema, em 2021,
e Balta, pela Relicário, em 2021 também, e coleção Arte e Teoria, também pela Relicário, eu acho que foi nesse ano, né? O tema da nossa conversa, do nosso convite, foi para falar dessa coleção Arte e Teoria e dos outros livros e contar um pouco dessa trajetória do Pedro Calil. Então, bem-vindo de novo, e agora vamos entrar na sua pesquisa literária, no seu trabalho aí, que já é bem intenso com a literatura, né? Desde sempre, né, Pedro? Pois é um contato bastante presente, né? Assim, eu tenho uma sorte muito grande de ser uma pessoa que tinha livros em casa, e que por pesquisas que existem, né, por mais curioso que seja, que uma das coisas que mais fomentam o hábito de leitura são prateleiras de livros em casa, assim, né, assim, esse acesso rápido e imediato, né? Então, assim, eu lia muito livro na infância e tal, ali meio que perto da pré-adolescência, eu meio que parei de ler um pouco, que é um pouco curioso, mas com 14, 15, 16 anos, eu comecei a xeretar as estantes lá da minha casa de novo. Aí é muito bom porque você tem a chance de começar a encontrar coisas, né? Você vai começando a achar uns caminhos, você vai experimentando os livros, né? Com um pouco menos de obrigação, assim. Então, eu pegava um livro, começava a ler, daí eu podia não gostar e tal, mas eu lembro, por exemplo, de começar a ler o Demian do Hermann Hesse, que tinha lá em casa, e que foi uma super leitura, assim, que eu peguei ele inteiro, né? Eu acho que é um livro que tem a ver com um pouco com essa idade, com essa formação, e, e daí eu acho que essa chance foi muito forte, né? E também essa oportunidade de sempre poder pedir livros. Daí pedir livros era das coisas que raramente tinha não em casa, né? Às vezes pedir passeios, pedir outras coisas, às vezes a família dizia não, mas tanto meu pai quanto minha mãe, quando eu pedi algum livro, daí era uma coisa que dava um jeito, assim. Então, assim, tem essa questão pragmática, né, essa força, e que eu acho que foi muito importante, né, assim, e daí, obviamente, em algum momento eu comecei a buscar meus caminhos, meus interesses, né? Assim, e fui buscando coisas. E daí eu também queria dizer desse lugar importante que é a biblioteca pública, né? Eu frequentei muito a biblioteca pública Sim. da Praça da Liberdade, caçando livros, encontrando, procurando, e lá também podendo experimentar, né? Como essa formação de leitor, né? Que é uma formação difícil, né? Assim, a gente vai descobrindo muito nossos caminhos no meio do caminho, né? A gente nunca descobre, a gente nunca sabe de início para onde que a gente vai, né? Esse incentivo à da leitura desde cedo, assim, igual você contando, que seus pais sempre davam um jeito, né, de te entregar um livro quando você pedia, né, comprar. E também a gente, os pais, né, os professores também são, além dos pais, os professores também são bem importantes, né? Hum. Nessa dedicação, a gente tem relatos aqui de escritores que seguiram por esse caminho por uma indicação do professor que leu uma redação dele e falou, nossa, tá lindo, e aí instigou ele a escrever mais. E o seu início na escrita, Pedro, como é que foi? Eu nem lembro direito, assim, quando eu comecei a escrever, eu era jovem, né? Assim, eu devia ter uns 15, 16 anos no máximo. Comecei a escrever, obviamente, uns poemas meio ruins, né? Assim, De não provavelmente mostrar para ninguém. eu até mostrava, né? Hoje em dia que eu acho que eu não mostraria para ninguém. Mas, obviamente, emulando umas coisas que eu lia, né? Que eu acho que é um caminho, assim, que a gente faz, né? E daí eu escrevi esse monte de coisa, mostrava para umas pessoas e, e tinha um tanto de vergonha deles, de alguma maneira, né? É, e daí, por algum também, em algum momento, eu parei um pouco de ter essa produção e tentei começar a escrever outras coisas, né? Eu tenho muitos começos, assim, né? Eu tentei escrever isso com 18 anos, 19, eu tentava começar a escrever um romance, daí não ia para frente, tentava escrever uns contos,
E uma coisa que eu acho que foi importante foi que eu também comecei a andar no mundo do punk rock, e que tinha muito zine, né? E os zines tinham tanto produções literárias juntos, né? Quanto produções políticas, discussões, etc. Por exemplo, em Belo Horizonte tinha um do Felipe Carvalho que era chamado O Idealista, por exemplo, que foi Uhum. ele publicava tanto textos, né, e colocava junto com os contos que ele escrevia, contos do Salinger juntos, sem citar a autoria. Enfim, esse experimento. E daí eu acho que eu fiz uma série de zines que eu acho que foram importantes para desenvolver um pouco a escrita, né? E como o Zilli tem esse caráter muito experimental, muito do imediato, que é uma coisa bom, né? Você escreve, xeroca, manda para as pessoas e some. Eu não tenho mais nenhum deles, nenhuma cópia, por exemplo, né? Então, assim, eu não consigo nem resgatar. Um dia eu achei um online, assim, de um projeto de Curitiba que estava tentando juntar esses zines para criar um arquivo, né? Daí eu achei um dos primeiros que eu escrevi e tal. Eu li uns trechos e também não vou divulgar tanto assim, mas que eu acho que Uhum. daí sim já é uma coisa interessante, assim, e é uma coisa que eu acho talvez é interessante porque eu acho que tem um pouco a ver com o que eu vou querer desenvolver depois, né? Que é muito uma fronteira entre umas discussões tanto artísticas quanto da sociedade. Então tem assim, tem um caráter ensaístico, mas ao mesmo tempo tem um caráter literário. Então também no meio do caminho tinha uns contos, no meio do caminho tinha muitas colagens que eu fazia, obviamente não boas, né? Assim, mas era uma tentativa e que eu acho que também tem a ver um pouco com essa vontade e necessidade de querer trabalhar com essa relação texto-imagem sempre, né? E da relação entre literatura com outras formulações. Então, eu acho que, de alguma maneira, isso foi talvez um início bastante divertido, assim, né? Que eu acho que, de fato, daí tem coisas. Eu acho que se eu encontrasse os Ilhas, eu acho que eu ia ter um pouco menos de vergonha e eu acho que talvez teria até coisas interessantes ali no meio. E é legal isso para o autor, isso que você está falando, para o autor iniciante, né? É isso de se permitir experimentar, né? De publicar de alguma forma, né? Já é um começo, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que uma vez eu vi alguém dizendo, e eu não lembro quem, então eu não vou conseguir citar, que é uma coisa muito curiosa, né? Que, por exemplo, músico, a gente tem um monte de músico amador, né? Assim, a gente não tem esse problema, né? A gente tem fotógrafo amador, mas escritor amador parece que a gente não tem, né? Assim, É, é como se a gente tivesse assim, se a gente escreve, a gente tem necessariamente que publicar em formato de um livro e tal. E eu fico pensando nesses outros formatos que a gente poderia ter de escritores, entre aspas, né, amadores, né, assim, que é, escreve de diversão, escreve, enfim, como quem toca um violão, é. assim. Eu acho que o blog veio muito para isso também, né? Essa permissão, né? De publicar, né? De começar a publicar em uma outra plataforma, né? Que não um livro, mas que coloca ali o texto, né? Para as pessoas lerem, para experimentar também. O blog foi uma coisa muito importante, né? Eu tive uns blogs coletivos. E eu sinto às vezes falta, né? Tanto blog quanto newsletter, né? Assim, como o blog acabou, né? Então eu sinto um pouco de falta desse espaço em como a gente acessava alguns escritores e escritoras, né? Assim, e que daí tem talvez um lugar que a gente tem para a escrita que é discutir esse processo e a gente descobrindo como escrever, né? É uma coisa que eu acho que eu aprendi muito, né? Eu posso falar disso depois, que o mais difícil para mim, muitas vezes, não é nem escrever sobre determinada coisa, né? Mas descobrir como escrever sobre isso. Então a gente começa a desenvolver muitas, muitas, muitas tentativas, né? Então eu acho que o blog, o zine, essas outras formas menos estáveis, né? Assim, de produção literária, estou dizendo estável no sentido físico até mesmo, né? Assim, Uhum. elas são interessantes para a gente poder explorar possibilidades e sair descobrindo coisas no meio do caminho, assim. É. Isso que você falou de como escrever sobre isso, né?
Isso é um questionamento muito do seu lado pesquisador, talvez? Eu acho que sim, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né, assim, com muita vontade e eu me empolgo muito com as coisas. Então, quando descubro uma coisa que eu quero pensar, e daí eu começo a compulsivamente pensar nisso, e eu brinco que eu tenho um lado geminiano de pesquisador, que é eu me empolgo muito, leio muito sobre determinado tempo, depois eu canso disso e vou para outra coisa completamente diferente, assim. É, Só para dar um exemplo assim, muito pragmático, né? Assim, é muito comum que as pessoas desenvolvam uma certa relação entre mestrado e doutorado, né? Assim, tenham a ver com o caminho, né? Meu mestrado e doutorado são coisas completamente distintas, assim, né? O mestrado é uma, é muito, passa muito, né, a partir da obra do Deleuze, então eu li muito, discuti muito, etc. E meu doutorado ele é uma discussão sobre percursos teóricos da teoria da literatura e do cinema no século XX, e daí não tem nada de Deleuze, não tem nada, eu acho que tem uma citação em algum momento. Enfim, eu fui desembolando, então eu fico é, muito desenvolvendo uma série de questões para mim, né, que eu vou me empolgando, assim, de eu quero pensar e responder. E eu acho que, de alguma maneira, meu trabalho com a escrita, ele é muito associado a isso. Ele também é uma forma de tentar responder questões que eu estou elaborando teoricamente. Só que tentar responder por um outro lugar, assim, né? Por esse lugar literário. Porque eu acredito, sou muito convicto disso, de que a literatura e as outras artes, né, elas são uma maneira de pensar também, né? Ela não é só, a gente não tem um pensamento só através do ensaio, só através da teoria, né? Assim, só através da palestra. A gente tem uma forma de pensar diferente, é, que é da literatura, né? Daí dizendo mais especificamente, um modo de pensar, e que eu acho que às vezes a gente acadêmico, né? E às vezes a gente até escritor, a gente não valoriza tanto isso. Que a Uhum. literatura pensa de alguma forma, ela dá respostas, ela provoca, ela cria questões da mesma maneira que um texto teórico, né? Assim, e eu tenho um problema disso, né? Que eu fico vendo os alunos que eu tive, né? Assim, ao longo da carreira, às vezes muita gente querendo ler muito mais, e daí alunos de literatura querendo ler com muito mais intensidade textos teóricos do que textos literários, assim, né? Como se os textos teóricos é que fossem o tempo todo da resposta, né? E não os literários. Então, eu advogo muito, né, dessa ideia de que a literatura tem uma força muito grande, muito importante para a gente conseguir pensar o mundo. E eu acho que meus trabalhos literários daí refletem um pouco isso, né? Eles são também uma quantidade de pesquisas, né, de respostas que eu me interesso enquanto pesquisa, né? E eu acho que até vamos entrar um pouco aqui nas suas publicações para a gente falar disso. Na própria Balta, né, essa novela de 2021 sua, quero te pedir para falar um pouco dela, até o formato do livro é meio artesanal também, a gente pode entrar nesse assunto, né? Desculpa. A gente tem ali o narrador, que é o Balta, que é um preso político, e você já entra nesse assunto também, que é uma questão social, né? Uhum. O Pauta foi o livro que eu mais demorei a escrever, né? Ele é um livro bem curto, né? Assim, ele é fino, inclusive, né? Assim, tô com ele Vou aqui. mostrar a capa dele aqui enquanto você fala. E mesmo ele sendo fino, né, as páginas ainda são rasuradas, então, assim, nem tem tanto texto assim, né? Mas eu demorei muito, muito tempo para começar a entender, né? Assim, a historinha, né? Eu acho que é uma coisa que eu desenvolvi na minha cabeça muito rápido, e eu fiquei anos tentando descobrir como escrever ela. E uma das coisas que eu me apaixonei uns anos atrás foi muito sobre arquitetura brutalista, é, que é uma arquitetura do pós-guerra, né? E que eu acho que ela tem uma contradição que é muito interessante, porque ela nasce, né, tanto na Inglaterra quanto na França, como um sonho utópico de uma nova sociedade mais igual e etc. E ela vira quase um sinônimo de prédio burocrático, né? Assim,
não só no Brasil quanto no mundo, né? Assim, esses prédios cinzas muito burocráticos, muito baseados no concreto, né? Assim, enquanto gosto, né? Tanto que tem um pouco essa. Eu quis trazer isso para o próprio formato do livro, né? Que ele tem tanto esse concreto na capa, né? Mas ele também tem esse lugar também da transparência do lado, né? Essa costura do lado e a vontade de ter papéis bastante finos, assim, que de certa forma invadem um outro lado, né? Assim, então, um pouco lidando um pouco com essa aporia ou com essa contradição, assim, uma ambivalência dessa arquitetura. Então, de alguma maneira, essa pesquisa, né, muito amadora minha sobre arquitetura acabou também me trazendo uma forma literária, né, de como pensar nisso. E eu acho que uma questão que daí eu acho que o Balta sintetiza, e que depois eu fui pensar nisso enquanto coisas que eu escrevo, eu acho que é uma tentativa muito de elaborar esse contraste entre opacidade e transparência, assim. E a contradição disso, né? Assim, não necessariamente aquilo que se tem como transparente é o que a gente consegue ter uma visualidade melhor, né? Sim. E Às é um vezes, livro. Pode falar. e às vezes a gente precisa da opacidade para a gente conseguir entender no minimamente a superfície, assim. Então eu acho que é um livro que vai um pouco, né, assim, tanto no formato do livro quanto na discussão disso vai estar lá, né? Assim, a gente tem um preso político, alguém que está envolvido, mas envolvido de uma maneira bastante ambivalente nesse processo, né? Assim, histórico e, e que eu fico pensando muito sobre como se forma isso, né? Assim, Balta, inclusive, vem de um nome que teve uma operação, acho que se não me engano, em 2014, uma operação de infiltrados no exército, daquela série de protestos que tinham, né, desde 2013, infiltrado do exército de 20 e poucos anos, invadiu um pequeno grupo de pessoas online foram presas antes de um protesto, e o codinome dele era Balta Nunes, assim. E daí, a partir disso, eu fiquei pensando, né, assim, como, né, assim, as continuidades da história, o que o exército está fazendo infiltrado em grupo de garoto, assim, né, uns garotos de 16 anos, assim, para ser preso, e daí, né, assim, essa mentira que o exército conta, essa continuidade da ditadura na presença, é, como, né, assim, como que a ditadura tentando esconder todas as coisas, né, tanto arquivos quanto corpos, acabam revelando também sua própria violência. Então, eu acho que é um livro que tenta trabalhar com essa série de ambivalências, né, que se estendem até o nosso presente, infelizmente. Uhum. E é um livro também que traz isso do seu trabalho, né? Que é mesclando texto e imagem, umas imagens bem fortes, né? Do super Patrick Arley, que é um parceiro seu também, de vários trabalhos, né? Balta Fragmentos de Deformação, com fotografias do Patrick. Eu vou só mostrar aqui, deixar a Nina As mostrar. possíveis. Eu vou te pedir para falar a respeito disso, né? Dessa parceria sua com ele nesse livro, dessas imagens que estão aqui, e também contar se as pessoas conseguem encontrar esse livro, onde, né? Para a gente é, disponibilizar aqui essa informação também de onde que encontra o Balta. O Patrick é um amigo, né, muito querido e uma pessoa muito importante, né? Uma outra coisa que é importante de formação de leitor são bons livreiros. E o Patrick era livreiro antes, né? Ele é antropólogo hoje, né? Um imenso fotógrafo também, mas ele foi durante muitos anos livreiro, né? Então eu me tornei amigo dele por frequentar a Quixote, que era onde ele trabalhava. E daí ele sempre me dava dicas muito importantes, né? Assim, e livros muito importantes. Então esse livreiro que de fato é leitor conhece e conhece, né, também daí ele também acaba conhecendo o leitor, né? Assim, então ele começa a me indicar as coisas que estão lá. Então tem essa coisa que é muito importante. E daí a gente se tornou muito amigo.
E eu admiro muito o trabalho dele, né? Sempre admirei. E, e uma das séries de fotografia que ele fez foi bastante antes do Balta, foi essa série de fotografias que ele faz no Matadouro de Porcos, né? E eu fiquei pensando, né, assim, quando eu estava escrevendo Balta, de uma certa forma tem essa dimensão, né, assim, ambivalente, né, também dessas fotografias que estão presentes no livro, né? Então elas funcionam de alguma maneira como uma moldura para o livro, como se tivesse justamente esse recorte, né? Elas abrem e fecham o livro, enquanto esse objeto é curioso, né? Assim, desses porcos que vão aí, né, sendo estilhaçados e no final reconstituídos também, né? Uhum, Então foi uma parceria que surgiu daí, assim, que eu acho que é uma conversa entre texto e imagem que vai criar uma nova dimensão para o próprio texto, né? Então uhum. é uma coisa que eu acho que é uma coisa interessante, assim, né? É como se a gente estivesse criando que a gente tem um modelo literário, né? E a gente tem um modelo fotográfico, então é quase uma forma literária, uma forma fotográfica, e colocar elas não necessariamente enquanto uma complementaridade, né? Mas também como um certo embate de texto e imagem, né? Aham. E a gente falando do Patrick, eu vou aproveitar para mostrar esse catálogo lindo que são da exposição Moçambique Brasil, uma ponte contra colonial, que é uma exposição de fotos do Patrick e traz textos seus aqui no programa, né? Esse Isso. é bem bonito também, uma exposição linda que teve aqui em Belo Horizonte, né? Vou abrir aqui uma imagem. Você quer falar um pouquinho desse trabalho que vocês fizeram juntos? Falo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que o Balta, ele tá à venda nas livrarias aí, Ah, tem sim. na Amazon, se for o caso, mas tem no site da Relicário, que é uma editora muito incrível e que eu recomendo muito que quem não conheça entre lá, fuce os livros. A Maíra, né, que é a editora responsável, ela faz um trabalho que eu acho muito admirável de curadoria de fato do que ela publica, assim. Então, eu acho impressionante a qualidade de tudo que tem lá, assim. Então, se você não pode comprar qualquer coisa do site que eu acho que Isso é você verdade. vai, Relicário você é vai incrível. você vai encontrar. Mas dizendo do catálogo, esse catálogo, essa exposição foi Sim. uma ideia minha e do Elis Gibran, né, que é dono Na Pele Produções, e que a gente conhecia essas fotos do Patrick também, né? Ele fez um trabalho de campo em Moçambique, né? Ele teve lá 2 vezes, e ele também é do Congado aqui e do Terreiro, então a gente sabia disso e a gente sabia que a gente tinha aí uma relação entre essas imagens que a gente podia reconstituir aí. Então a gente insistiu muito para ele fazer essa exposição, puxando a orelha dele, né? E daí a gente conseguiu elaborar um projeto, a gente conseguiu desenvolver, e daí a gente fez essa exposição e esse catálogo muito bonito, que é da Fernanda Gontijo, que fez ela também é uma artista, né? Ela que fez o Uhum, catálogo. E eu tive o prazer, né, muito grande de poder escrever sobre essas fotografias, em um texto que eu acho que eu reflito muito sobre a natureza das imagens, e eu acho que também tem um pouco dessa opacidade e transparência, né, que eu acho que as fotos uma das coisas que eu falo, né, das fotos do Patrick é que elas são, de certa forma, elas se formulam mais ou menos como uma fumaça, né, assim. E a fumaça que, de alguma maneira, faz com que a gente consiga enxergar o movimento do ar, né? Então, essa necessidade, né? Então, eu acho que essas obras dele também é uma forma de alguma maneira, encontrar uma ponte
entre essas imagens e diálogo, né? Então foi por aí que eu pensei. E é um texto, só para dizer ele muito rapidamente, é um texto que eu gostei de escrever porque ele é um ensaio, mas ele é um ensaio bastante experimental também. Então, que vai cruzando imagens. Então, eu acho que é um texto que eu gosto bastante, assim, entre esses textos teóricos que eu desenvolvi. É, esse texto as pessoas conseguem ver nas suas redes? Tem algum lugar disponível? Eu não Além sei, de estar no catálogo impresso? Você eu não acho que sabe, né? eu acho que tem que dar um jeito de ir atrás do catálogo, porque eu acho que É, ele quem teve quiser saber distribuição mais, procura gratuita, procura o Pedro Calil nas redes sociais dele, que ele é, vai. ou, ou Que o foi. Patrick no Instagram dele, eu acho que é Patrick É, Fotografia. Daí você pode ver, inclusive, os outros trabalhos incríveis dele. que é muito legal, muito incrível mesmo o trabalho do Patrick. E aí, voltando um pouquinho aqui na sua estreia na literatura, né? Que a gente começou aí já lá pelo meio, mas eu quero te pedir para falar sobre a sua estreia, que foi com o livro infantil, né? O Menino que Queria Virar Vento, que deve, É, assim, que tem uma capa linda, as imagens, as ilustrações também da artista plástica Luísa Helena Ribeiro, né? Que é um livro sobre saudade, que tema bonito para falar com a infância também, né? é, esse texto, ele é um texto, tá, inclusive, lá, né, que é um texto que eu tinha uma amiga que morava em Fortaleza, Luísa Marques, que hoje em dia a gente ainda é bastante amigo, e hoje em dia ela é uma enorme artista, né? Assim, cineasta e montadora. Mas na época a gente não era nada, né? A gente era só amigo, cheio de sonho de um monte de coisa. E é muito bom a gente ter amigos que a gente acompanha e admira muito o trabalho, né? Uhum, E eu escrevi um pouco sobre essa saudade, sobre essa distância, essa vontade de alguma maneira de estar junto, assim. Eu acho que era uma tentativa de construir talvez uma historinha, né, de como estar junto e de desse encontro. Então é um livro sobre saudade, mas também sobre dizer também de como a gente, de alguma maneira, a gente está junto mesmo quando está longe, né? Assim, eu costumo dizer que a gente confirma a amizade das pessoas se a gente fica 2 anos sem encontrar com a pessoa e daí a gente encontra como se tivesse encontrado semana passada, assim, né? E a conversa flui da maneira mais fácil de todas, né? Assim, e com a Luísa foi isso, por exemplo, né? Assim, eu encontrei com ela mês passado, depois de mais de 3 anos que a gente não se encontrou, porque teve pandemia. Ela mora no Rio hoje, né? Então ela não tá aqui. Enfim, a Amanda mora mais perto, e daí, enfim, a gente cheio de coisa. Eu tenho um filho pequeno, a gente não sai viajando assim por aí. E ela também está o tempo todo viajando para montar as exposições dela. E, enfim, daí a gente se encontra como se nada tivesse acontecido, né? Assim, como se a gente tivesse uhum. se encontrado semana passada e tudo flui muito bem. E para trazer esse gênero, esse tema, né, de saudade para a infância, falar um pouco dessa linguagem que você usa, né? Você que já é um autor tanto para adultos e também para crianças, falar um pouco desse gênero literário infantil. E daí eu acho que tem essa vontade de escrita, né? Assim, de uma maneira. é, Eu acho que a literatura infantil vai trabalhar com uma coisa que é muito incrível, né? Você tem que ser ao mesmo tempo muito sutil e muito direto. Porque eu acho que você não pode dizer de todas as coisas, né? Assim, ainda mais quando o tema, por exemplo, é saudade, né? Assim, que não é um tema talvez mais fácil. Obviamente tem temas mais difíceis, mas você também não pode dizer muito, né? Você não pode ficar dando muitas voltas. Então, é um desafio de concisão, mas também de também conseguir ser leve, né? Então, eu acho que assim, esse trabalho com a palavra num livro infantil é uma, é uma, é um trabalho que vai exigir muito de uma exatidão, assim, né? Assim, eu acho que mesmo a literatura infantil em prosa, ela tem talvez um pouco disso do poema, né? Assim,
uma necessidade muito da exatidão, assim. E uma outra coisa que daí é importante, né, e daí no Menino que Virar Vento é imprescindível, que livro infantil, né, ao menos a grande maioria deles, está construído nesse diálogo texto-imagem, né? Então, as ilustrações da Luísa são ilustrações muito incríveis, né, assim, e que estão o tempo todo dialogando com o texto, né? Inclusive, né, assim, essa parte do que o momento que o menino vai virar vento, ou seja, ele vai se dissolvendo, né? As páginas vão, né? Assim, essa página em papel manteiga, o menino vai de certa forma desaparecendo de página em página, né? Então, assim, tem esse trabalho com o livro que é muito importante, com essas imagens também, né, que vão conversar de uma maneira essencial, né? Um trabalho muito, muito incrível que a Luísa fez aqui. Uhum. E agora a gente vai passar para também sua estreia em lançamento de livro de poesia, né, que é o Ano da Fumaça, que é esse livro aqui, que também traz essa sua relação com amigos, com questões sociais, né? Vamos falar um pouquinho. Foi lançado na pandemia, mas são textos que já estavam prontos também, né? De anterior à pandemia. Como que foi, o lançamento desse livro e essa produção, Pedro? Bom, eu comecei a escrever o livro em 2018. Eu tive uma coisa, né? Eu acho que quando o ex-presidente assumiu no último mandato, é, tinha muita gente tentando falar tudo e descobrir um jeito de falar, né? E, de alguma maneira, eu também queria, talvez, construir desses discursos, mas eu não queria, talvez, construir uma coisa nova, né? Então, o caminho que eu escolhi foi: eu vou escrever sobre o que está sendo lançado nessas épocas, né? Então, assim, são obras de 2019 que eu estou respondendo a elas, né? Então, também é uma outra inquietude que eu tinha, né? De como fazer, talvez, crítica literária de uma outra maneira, né? Então, eu também tentei fazer crítica literária através de poesia. Então, é, quase todos os textos do livro são sobre outras obras, né? Então, por exemplo, né, ele começa com um poema sobre Onde Estão as Bombas, que é um livro de poesia da Tatiana Pequeno, né? Que eu acho que é talvez Uhum, o livro mais importante de poesia brasileira dos últimos 10 anos, talvez. Depois tem Mulher Bomba, que é um livro de poesias da Flávia Perê. Aí tem o eu Tema da conversei com Mangueira. ela a respeito desse livro aqui no Sempre um Papo. Aí tem o tema da Mangueira, né? Assim, tem música da Adriana Calcanhoto. Enfim, tem um monte de obras Uhum, que eu vou de que eu vou dialogando aqui, né? Coisas que estavam sendo lançadas uhum. na época. Você quer ler para a gente um dos poemas, Pedro, para a gente escutar um pouquinho? Dá um Pode ser. gostinho aqui para as pessoas, que também está disponível no site da editora Urutau, e também nas livrarias, né? Aqui de Belo Horizonte, talvez do Brasil também. Deixa eu achar aqui um. Tá difícil Pode de ser encontrar aí? eu vou ler o da Flávia, Tá. já que foi citado, né? Que é o livro dela, Mulher Bomba, que é um livro também que tá disponível no site da Uruptal. Aham. Então chama Mulher Bomba 2 porque tem a Mulher Bomba 1 em outro lugar do livro. Enquanto lia seu livro, vi as imagens do Chile, a revolta popular. Hoje, dia 13, vi que colocaram fogo em igrejas. Existe um tanto de outras imagens circulando em nossa América Latina por esses dias. Patrícia Arce com os cabelos cortados, uma biblioteca de 30 mil livros sendo queimado, pessoas invadindo a embaixada da Venezuela no Brasil, as marcas dos tiros que mataram Kathleen, as bandeiras Wipala sendo queimadas, a Bíblia na mão protegida por armas,
em regência, depois da lama chegou o óleo. Nos deram 48 horas de alegria, coloque por extenso para ver se é possível manter alguma extensão, com a liberdade do presidente. Mesmo que a felicidade tenha sido interrompida por mais um golpe de Estado nesse triste continente. Mas você insiste com poemas de amor, depois de todas as imagens desse ano. Depois de todas as angústias, vacilações e derrotas, nos chegam poemas de amor. Mayakovsky deve estar emocionado em algum lugar, pensando que mesmo que no Brasil ninguém mais seja feliz, que mesmo que a última pessoa feliz desapareceu da face da terra, alguém insiste na vitória dos camaradas escrevendo poemas de amor. Ai, que lindo. Legal demais. Então, Poesia é muito bom, né? Não é mais poesia assim que vem acalantar a gente, que mesmo com esse mundo conturbado, ainda tem poemas para a gente ler e acalmar o espírito. e daí ele também tem uns outros poemas, né? Tem um poema que é enorme, né? Então eu não vou ler, né? Que chama Paisagem, que eu acho que, se eu não me engano, é o último, né? É um poema enorme, né? Que eu acho que também tem um pouco a ver com essa ideia de saudade e tudo, né? Assim, eu cito o nome de 580 amigos ali, né? Assim, que eu acho que esse foi um pouco escrito na pandemia mesmo, né? Foi das últimas coisas escritas e eu acho que tem um pouco é, desse lugar curioso, né? Assim, eu acho que talvez reflita um pouco desse lugar da gente ter ficado isolado de alguma maneira, né? É, é lindo. Esse livro também, assim, tem poemas maravilhosos, e está disponível também nas livrarias, que a gente já falou aqui, né? E no site também da Urtal é possível encontrar. Agora, eu posso dizer que o Arte e Teoria, essa coleção, é seu trabalho mais recente, né? Na literatura. Ele é o trabalho mais recente, que é Então, uma vamos coleção. começar, vamos falar sobre ele, sobre essa coleção de 6 livros, né, Pedro? Que apresentam entrevistas com nomes da arte, de Belo Horizonte, da arte da teoria, né? Vou mostrar aqui, ó. Ele vem assim, numa caixinha, né, aqui dentro, gente. Você quer começar a falar sobre esse processo de pesquisa, de como que foi a seleção desses 6 nomes, que eu imagino que deve ter sido bem difícil também, né, Pedro? É difícil. É, Bom, essa coleção surgiu. Na verdade, eu escrevi antes um livro biográfico, mas é um livro biográfico mais curioso, né? Que a gente foi inventando um monte de trem sobre o do Maurício de Sumba, né? Que eu fui chamado a fazer. E uma das coisas que tinham lá era uma entrevista muito longa que tinha com ele, né? Que eu acho que tinha dado muito certo. E eu, de alguma maneira, sempre gostei muito de livros de entrevista, né? Assim, Uhum. essas entrevistas mais longas, né? Assim, que se discute coisas, né? Assim, para citar dois exemplos disso, né? Que são mais fáceis de achar, inclusive. A entrevista que a Susan Sontag dá para Rolling Stone eu acho um trabalho muito incrível. E também uma coleção de entrevistas que tem com a Herta Miller, que é uma escritora romena, alemã, né, que ganhou o Nobel, que chama, se eu não me engano, chama Minha Pátria é um Caroço de Maçã. Então eu sempre gostei muito desse gênero, assim, e eu entendo que ele é, talvez, essa publicação de entrevista, ele é muito mais comum fora do país do que aqui. E como eu sempre gostei muito, e essa entrevista com o Tizumba acabou dando certo, eu pensei que, assim, acho que é um projeto que é uma coisa legal para a gente fazer, para desenvolver, né? Então, mais uma vez, eu me juntei com o Elis Gibran, e a gente idealizou esse projeto, e daí, na hora que a gente estava idealizando, a gente pensou em quem que a gente gostaria de entrevistar, né? Assim, e a seleção foi um pouco pessoal, no sentido, quem que são os artistas que eu acho muito interessantes e que eu gosto muito do trabalho, mas que, ao mesmo tempo, também fazem esse desenvolvimento e uma reflexão teórica, né? Eu acho que esse que talvez foi esse recorte inicial, né? E um outro recorte inicial que eu estabeleci foi: eu quero gente de diversas áreas, né? Assim, então, eu quero gente do cinema, quero gente do teatro, quero gente da música, quero gente da literatura, como uma forma de também mostrar essa diversidade
de criação artística que existe em Belo Horizonte, né? Então, os nomes foram partir desse recorte, né? Então, e cada um deles, eu acho que e eles são bem diversos, né? Isso é uma coisa que eu gosto, assim, também, em temáticas, em abordagens, em modos de fazer, né? Eles não são parecidos, né? Assim, entre Sérgio Pererê e Marta Neves e entre Léo Pirata e Sara Rojo, a gente tem muitos caminhos andados, assim. Então, eu acho que isso também é uma coisa legal, né? Assim, pensar em Uhum. possibilidades de também uma diversidade grande de visões e perspectivas do que é a arte, né? Assim, não É. aquilo Então, a que... gente tem aqui desculpa só te interromper para a gente citar que nosso tempo já está chegando no final. Se você quiser falar um pouquinho é, de cada um dos entrevistados, nós temos o Sérgio Pererê, a Leda Maria Martins, a Sara Rojo, Ione de Medeiros, o Léo Pirata, que você citou aí junto com o Sérgio Pererê, né? E a Marta Neves. Vamos falar um pouquinho aqui. Você seleciona quais deles que você quer. Eu vou deixar esse trabalho difícil para você destacar da coleção. Destacar não, né? Todos estão destacados, mas se você quiser falar um pouquinho deles para a gente. Eu vou começar com uma coisa, talvez, né? Uma coisa que vão me dando resposta que eu acho curioso, né? Muita gente vem me falar da entrevista do Léo Pirata, assim. Eu acho que ela é mais citada a mim, ao menos. Então, vou falar um pouco dele, né? O Léo, ele é um cineasta, né? E roteirista, que tem essa inquietude muito grande, né? Assim, de reflexões, tanto no cinema quanto nas palestras, etc. E ele tem um pouco desse lugar um Mostrar pouco uma foto. disruptivo, assim, né? Que eu acho que dá para ver até na imagem dele. Aham. É, mas muito intenso, assim, né? Ele é um livro até curioso, né? Que é ele que começa a entrevista, né? Se vocês pegarem o livro, né, eu nem começo, não tem uma pergunta minha, né? Ele que começou a falar. Que É, ótimo. E eu acho que também é muito interessante, porque eu acho que ele fala de umas questões contemporâneas que eu acho que estão iminentes ainda na discussão no Brasil, né? Então eu acho que as ideias de imagem, pós-verdade, de tudo, é uma discussão muito forte que ele tem também nos filmes que ele desenvolve e tal. Então eu acho que é um texto e uma discussão que eu acho que tem muitos caminhos para serem abertos aí, né? Assim, um conflito muito grande, assim. Tem a Ione de Medeiros. Ione de Medeiros, que é do diretor do Oficina Multimédia, né? Que fez 40 anos agora, ou 45, né? E que eu acho a maior realizadora de teatro de Belo Horizonte, assim, a que mais explorou caminhos, a que mais experimentou, a que mais foi curiosa e expandiu, assim, eu acho o trabalho da Ione monumental, né? Assim, e foi muito importante na minha vida tê-lo acompanhado, né? Desde os anos 90 até hoje, né? O Vestido de Noiva que estreou esse ano é uma obra Sim, maravilhoso. maravilhosa, assim. Então é uma pessoa e é muito boa a discussão com ela, né? Assim, essa conversa do desenvolvimento teórico que ela faz. Tem a Leda Martins, que é uma teórica enorme, né? Assim, e também uma enorme poeta, ela é dos principais nomes que estão compondo a parte teórica da Bienal de São Paulo que vai estrear esse ano, né? Então, assim, essa dimensão também do alcance da teoria dela é uma coisa muito grande, né? Assim, e é uma pessoa que eu admiro imensamente e que está aqui. Eu acho que essa entrevista dela tem uma coisa boa que eu acho que dá para dar para quem quiser ter um panorama da obra dela, né? Assim, acho que dá para ter um caminho para você começar a desenvolver. Tem a Marta Neves, que é uma artista plástica que eu admiro imensamente o trabalho e que também tem essa parte do deboche, do riso que eu acho muito importante.
e desse desafio político constante, né, que ela coloca em termos de transformação, em termos de pensar a nossa relação com a cidade, da gente pensar a nossa relação com gênero, com mulher, com tudo, né? Então eu acho que tá aí. Tem a Sara Rojo, que é uma diretora de teatro também, né? Ex-professora da Faculdade de Letras. Ela é chilena, né? Mas mora no Brasil em Belo Horizonte desde os anos 90. E que faz um trabalho essencialmente político, né? Em todas as obras dela, né? Tanto no Mayombe quanto no Mulheres Míticas. Eu acho também muito interessante porque ela sempre vai trazer uma dimensão da América Latina, né? A gente é meio ilhado, o Brasil, né? Então ela tem. Inclusive a gente discute isso. E tem o Sérgio Pererê, que é músico, né? E também escritor e ator. É, Multiartista, Sérgio Pererê. e que produz, né, essa também muito inquieto, né? Cada disco dele é de um jeito, né? O que é uma coisa e que ele vai desenvolvendo essa teoria musical na própria prática, né? Que eu acho que é uma coisa super legal, assim, super interessante, né? Que não existe uma separação tão grande, né? Assim, às vezes, como tem em outros momentos. Maravilha. Eu acho que nosso tempo aqui já acabou, Pedro. Eu acho que a gente deu conta de falar boa parte aqui da sua produção literária, né, do seu trabalho. Eu quero te agradecer muito e deixar suas considerações finais, pedir para você falar aí suas considerações finais e, né, dar seus contatos para as pessoas que quiserem falar com você diretamente também. É, eu que agradeço imensamente. Queria só dizer que a coleção Arte e Teoria está à venda no site da Relicário. Pode comprar os livros individualmente também, tá? Eles são Ah, que vendidos maravilha! Isso eu não tanto, sabia. tanto juntos quanto separados lá. Uhum, E também estão em livrarias, né? Tá em Livraria Quixote, eu sei, certeza que tem, uhum. mas também tem em outros lugares. Mas eu queria agradecer imensamente poder falar sobre esse espaço, né? Eu acho que agradecer muito quem estiver vendo, ouvindo, porque também, né, um mundo que se produz tanta fala, a gente ter o privilégio de ter escuta é uma coisa muito grande, eu acho, hoje. Então, fico muito feliz de alguém querer, né, desse interesse de conversar sobre as coisas que eu produzi nesses anos. Então, meu Instagram é Pedro Awad, se eu não me engano, e lá eu tenho uma newsletter que eu escrevo muito aleatoriamente no tempo e lá dá para se descobrir onde que assina, né? É do Substack e daí é o Som e a Fúria que chama. Então dá O para Tom e a Fúria? isso. Mas não tem nenhuma periodicidade, enfim, são reflexões que vão surgindo aí em algum momento que eu tento elaborar de alguma maneira também. Maravilha, então, Pedro Calil, muito obrigada. É Calil? Eu estou falando Calil o tempo Calil, inteiro. é Calil. Calil? Pedro Calil, muito obrigada pela sua presença aqui, então, no Sempre um Papo. Esse programa fica disponível aqui no canal para você compartilhar e assistir no momento que você tiver o interesse. Vocês também aí que estão acompanhando, pode compartilhar com os amigos se você gostou dessa conversa. Eu te agradeço a companhia aqui, feita a mim e ao Pedro Calil. Muito obrigada e até a próxima.